Feliz sábado a todos os irmãos. Agora cantamos o hino Teu Santo Nome. Peço que os irmãos fiquem de pé. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som
Bom dia, feliz sábado. Convido os irmãos a se porem de pé para falar com o nosso Deus. Perdão de joelho. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede em Tua casa, Senhor. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Abençoe o pregador que vai falar sobre Ti hoje. Que ele possa falar só sobre Ti, que nós possamos sair daqui pessoas melhores. Que nós possamos sair da Tua casa, mas nunca da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Provai e vede. História de hoje: uma vida em missão.
Cidade do Leste quase nunca para, mas, no meio desse comércio, há um empresário que inspira a paz e faz a diferença no cumprimento da missão. Seu nome é Amado Funes. Alguns momentos especiais da nossa história foram contados em 2 episódios do Provai e Vede. Mônica e eu amamos a igreja e estamos totalmente envolvidos na pregação do Evangelho na Cidade do Leste. Pela graça de Deus, muitas vitórias têm sido conquistadas, como o mais recente projeto missionário, a construção da Igreja de La Blanca. Decidimos nos mudar de casa para viver num bairro onde não havia igreja adventista. Depois da compra do terreno para o templo, que foi possível graças à ajuda da Divisão Sul-Americana, da União Paraguaia e dos Irmãos de La Blanca, começamos a planejar a construção, que durou 6 meses. Durante todo este tempo, a igreja esteve unida em oração, e ao mesmo tempo, seus membros continuaram com seus planos de fidelidade a Deus. Para alcançar o nosso objetivo, realizamos feiras de saúde, obras evangelísticas com duplas missionárias, com os jovens Calebes e com os de 1 ano em missão. Eu tenho um pacto pessoal com Deus de separar 10% do que recebo como dízimo e 20% como oferta de gratidão ao Senhor. Mas ao tomar em conta a importância deste projeto, decidimos fazer um novo pacto com Deus. Então, agora entregaríamos a maior parte das entradas do meu negócio a Deus por 6 meses, ou seja, tudo o que eu ganhasse nesse tempo seria investido neste projeto e só 30% ficaria para sustentar a nossa família. Porém, chegaram as provas. Meu sogro caiu da moto e fraturou as pernas. E tivemos que levá-lo à Cidade do Leste para que realizasse uma cirurgia. Enquanto o meu sogro era atendido, aproveitamos para fazer um check-up na minha sogra, que também estava na Cidade do Leste. E lhe detectaram um câncer. Foi um grande golpe, um segundo golpe na nossa família. Enquanto isso, continuávamos a construção da Igreja de La Blanca. Graças a Deus, meu sogro saiu da cirurgia, recebeu alta e agora nos restava seguir o tratamento da minha sogra. O detalhe no caso dela é que o tumor que detectaram nela era grande. E tínhamos medo porque os doutores pensavam que ela já estava com metástase. Bom, no primeiro exame que ela fez, o tumor era grande. No segundo exame, o resultado mostrou que era muito menor que o primeiro. Então o doutor queria um terceiro exame, mas aí minha esposa disse ao doutor que não podíamos pagar esse exame porque era caro. Então ele disse, eu pago, para confirmar o que estou vendo. No primeiro exame era muito grande e no segundo, muito pequeno. E o terceiro estudo revelou o pequeno também. Aí começamos a ver o milagre de Deus na vida da minha sogra. Finalmente ela fez a cirurgia e lhe retiraram o tumor. E agora ela está em recuperação, sem câncer, pela graça de Deus. Queridos irmãos, quero motivá-los a fazer um plano pessoal com Deus e entregar sua vida para a pregação do Evangelho. Enquanto estivermos cuidando dos assuntos do Senhor aqui na terra, Ele se encarregará de cuidar dos nossos. Não importa o que aconteça, provai e vede. Agora, quero convidá-los a participar deste momento especial de adoração através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Quero entregar o meu coração.
Bom dia. Agora melhor. Bom, agora a gente vai ter um momento musical com o Quarteto Lírios das meninas. Oi, som. Oi, som. Bom dia, feliz sábado. Venceu o mal e aqui nasceu. Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de
Amém, né? Não precisava nem de mensagem mais, né? Jesus, Deus Emanuel, o que mais que a gente quer ouvir nessa manhã? Amém, as meninas. Bom, primeiro, feliz sábado. Para quem não me conhece, eu sou o Kennedy, eu frequento a partir desse ano diferente aqui nessa igreja. Eu queria saber quem daqui dessa igreja não é adventista. Levanta a mão, por favor. Quem não é membro batizado dessa igreja? Tem alguém? Tem uma? Tem uma, irmã? Tudo bem. Fique tranquila, tá? Não vou chamar aqui para frente, tá? Não é isso, era só para a gente entender o público que estamos aqui, ok? Antes de mais nada, eu vou... Só uma pergunta, irmã. A moça que está ao seu lado, ela não é adventista, mas ela é cristã? Ela tem alguma religião ou não? Aqui nessa igreja? Mas é adventista? Ah, então todo mundo aqui é conhecedor da palavra. A gente vai só conversar aqui. Ó, vamos lá. Para quem não sabe... Queria discorrer primeiro acerca da mensagem de hoje. Hoje é um dia diferente, é dos adolescentes, tá? E eu estava pensando quando a Mônica me chamou, não tem ninguém melhor do que um adolescente para nos falar nessa manhã. Então, a Bíblia é um conjunto, né? Para quem não sabe o que significa Bíblia, ela se origina da palavra de biblioteca. Por quê? Porque é um conjunto de livros, tem 66 livros aí. Ela é dividida entre Novo e Velho Testamento. E, dentre elas, existem aqui, dentro desse livro, 1.189 capítulos e 31.102 versículos. E o que é mais engraçado é que nesta manhã, dentre esse conglomerado todo, o Senhor escolheu um livro, Daniel. Vamos abrir Daniel? E escolheu um capítulo para falar conosco e um versículo. Daniel 1:8. Quando vocês encontrarem, digam amém. Todos já encontraram? Tá bom aqui, irmão? É porque tá... Como é curto, se der para mim... Ai. Obrigado. Show. Todos encontraram? Amém? Ou misericórdia? Amém. Vamos ler. Ó, a gente vai combinar um negócio aqui, tá? Para ficar dinâmico e eu entender que vocês estão acompanhando a mensagem. Toda vez que eu começar a ler e eu parar, eu quero ouvir a voz dos senhores. Combinado? Podemos fazer? Só que antes disso nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, nesta manhã, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Nós te suplicamos, Senhor, que fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo abra não só o nosso coração, mas a nossa mente, para entendermos o que Tu nos quer falar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos lá? Ó, a minha versão é Almeida, tá? Revisada, a ARA, revisada e atualizada. É a da maioria aí, mas o contexto é o mesmo. Se tiver diferente, falem ainda assim que eu quero ouvir, tá bom? Então vamos começar aqui, Daniel 1, capítulo 1, versículo 8. Na minha está escrito assim, ó. Resolveu Daniel. Aí, entre vírgulas, tem uma palavrinha. Qual é essa palavra que está escrito aí na de vocês? Firmemente, então é igual a minha. Só isso aqui, querido, já dá uma mensagem para a gente nessa manhã. Resolveu Daniel o quê? Se a Bíblia colocou entre vírgulas, é porque é muito importante isso. É muito importante para a nossa mensagem de manhã, agora,
saber que Daniel não era um jovem indeciso, ele era alguém firme. Vocês lembram do Campori 2017? Como é que estava escrito ele? Daniel, determinados como? Ou seja, era alguém determinado. Daniel era um jovem firme. Por isso a Bíblia colocou aqui, deu essa ênfase, tá? Então vamos lá. Resolveu Daniel firmemente. O que? Não contaminasse com as finas iguarias de quem? Nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe de quem? O que ele pediu? Que lhe permitisse não contaminar-se. Queridos, eu olhando para a Bíblia aqui, ó, de cara, Daniel, para mim, era um dos 3 homens mais justos que eu encontro dentro desse livro. Eu não consigo achar um erro na vida desse jovem. Um erro, pelo menos do que a Bíblia me relata. E olha que eu vasculhei. Quer ver? Se vocês forem, passa umas folhas para frente, abre capítulo 6, versículo 4. Olha o que aconteceu na vida desse rapaz. Todos encontraram? Eu vou ler aqui, ó. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma. Por quê? Porque Daniel era o quê? Daniel era fiel. Vejam só, para a gente traduzir para os nossos dias hoje, tá? Babilônia era o maior império que existia nesse planeta. Nabucodonosor, no ano de 605, ele sitiou Jerusalém. Daniel era um jovem que viveu, aí, jovens, adolescentes, presta atenção nessa mensagem. Daniel viveu mais ou menos ali no ano de 622, antes de Cristo. E antes de Cristo, a numerologia, as datas eram decrescentes. No ano de 605, o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém e sequestrou alguns jovens que eram de linhagem real. E Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram nesse bolo. Provavelmente, olha só, quando o rei sequestrou esses jovens, provavelmente Daniel tinha entre 12 anos de idade a 16 anos de idade. Um adolescente, um juvenil. Se ele tivesse nessa igreja aqui, com certeza ele era do clube de desbravadores, estaria fazendo seu caderno aí de pesquisador, porque ele era um menino determinado e era da linhagem real. Por que eu estou falando isso, Kennedy? Porque o rei, ele sequestrou esse rapaz e levou para onde? Babilônia. Sabe quantos quilômetros ficava de Jerusalém a Babilônia? 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Então pense você, jovem, longe da sua casa, longe do seu pai, do pastor, seu conselheiro, diretora do clube que tanto te orienta, longe de todo o seu conforto, dos seus amigos, da sua escola, sequestrado. Você era da linhagem real e foi levado como cativo ou escravo a 2.000 quilômetros. E adivinha o que aconteceu lá? Vocês acham que Daniel não seria aprovado? Vocês acabaram de ler. Daniel, a primeira coisa que aconteceu quando ele chegou lá, ele foi testado já de cara. O rei, como ele ia servir no castelo, ele precisava de jovens de boa aparência, mas jovens inteligentes, jovens que tinham um paladar refinado, que era o que o rei comia. Então ele precisava desses jovens. E aí o que ele fez? Primeiro passo, já testou Daniel. E aí é quando a gente chega nesse contexto aqui de Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Olha o que um adolescente, um jovem está me ensinando nesta manhã. Olha o que ele está te ensinando nesta manhã. Não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Quando Daniel viu o que o rei estava propondo, ele já detectou 3 coisas de cara.
Primeiro, aquele alimento era carne sacrificada aos deuses. E Daniel aprendeu lá em Levíticos 11 que ele não pode comer carne sacrificada aos outros deuses. Aí, segundo, ele aprendeu lá em Deuteronômio 14 que ele não pode tocar em carne imunda. E isso a gente ensina também no clube, pais. Os jovens, os seus filhos aprendem lá no caderno de amigos com 10 anos o que é imundo, o que não é, o que pode tocar, o que é carne sacrificada ou não. Temperança. Terceiro, ele viu que ali tinha bebida alcoólica. Ele sabia que ele não podia tocar. Temperança. Ele também ensinou. Olha o que um adolescente ensina para mim nesta manhã. Que mensagem um adolescente consegue me passar nisso? Eu fico me perguntando o seguinte, pais. Eu tenho 2 filhas. Uma já está da minha altura. Eu tenho 1,70, né? Ela tem 1,71 já. 14 anos de idade. Já provavelmente mais velho que Daniel. Agora pense você, adolescente, com 12 anos de idade. Se vocês fossem postos à prova, igual Daniel, como seria? Um detalhe, era uma honra participar daquele banquete, porque era o rei, era o império Babilônia. E era um desprezo não querer aquela comida, passivo de morte. Mesmo assim, Daniel firmemente, ele aprendeu em casa que ele não devia se contaminar com essas finas iguarias. Olha o que um jovem me fala nesta manhã. Essa parte eu acho incrível, porque que estrutura esse menino tinha para tomar tal decisão? E se fosse você que estivesse no lugar dele? Se fosse eu, provavelmente eu não teria coragem de desafiar o rei. Queridos, quando eu olho para Daniel firmemente, sabe o que vem na minha cabeça? Qual é o segredo desse menino, hein? Por que ele é tão fiel desse jeito? A gente estava conversando na classe pela manhã, Valcinei, um homem sábio, que, olha só, preste atenção no que eu vou falar agora. A ciência, ela diz que o caráter de uma pessoa, ela é formada até aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade. E depois, Kennedy? Depois a gente desenvolve tudo aquilo que eu me alimentei. Com 7 anos de idade. Aí eu te pergunto, qual o segredo desse menino? Quem é que está com ele até os 7 anos de idade? Os pais de Daniel. A Bíblia não relata, né? Não fala dos pais dele. Mas não precisa ir muito longe, ser muito inteligente para saber que o segredo desse menino era os pais. Que ele aprendeu dentro de casa como se comportar fora dela. Esse era o segredo dele. E aqui fica outra lição para nós, pais. Nós estamos educando o nosso filho para a eternidade, dando a estrutura necessária para quando ele for posto à prova, longe da sua casa, a 2.000 quilômetros, sendo escravo, tomar a decisão acerca de Jesus. E vocês, jovens, adolescentes, vocês estão aprendendo de Cristo dessa forma, para quando for posto à prova, ser firmes também? Então aqui já fica uma primeira reflexão para nós. Daniel, ele tinha um caráter e a personalidade dele fantástica. Eu vou traduzir isso para a gente entender de forma simples e direta. Personalidade. Externo, aquilo que eu externalizo. Ah, o Kennedy é rápido, é estressado, é calmo. Isso é minha personalidade, que eu vou mostrar. Caráter é aquilo que está dentro de mim. Aí é aquilo, ó, que eu aprendi lá com 7 anos de idade. E Daniel, ele tinha um caráter divino e uma personalidade também. Em todo momento que a Bíblia relata, foi assim que eu vi esse menino, tá? Queridos, os nossos filhos, eles precisam de exemplos, na verdade. Exemplos. Daniel, ele tinha um bom exemplo dentro de casa. Um bom exemplo.
Eu vou contar uma historinha aqui para vocês entenderem o que é exemplo. Um caminhoneiro aqui, perto da tua cidade. Ali existe muito postos, né? Os caminhoneiros param para se alimentar, tomam banho, porque nesses postos tem tudo. Tem banheiro, tem restaurante, tem até shopping. Então eles fazem tudo, dormem embaixo do caminhão. Aí um caminhoneiro desses parou, né? Para fazer higiene, almoço e tal. E ele foi pro banheiro. E no banheiro ele achou uma pochete. Todos sabem o que é pochete aqui? Uma bolsa. Pronto. Adivinha o que tinha dentro? Dinheiro. Adivinham quanto? 17 mil reais. Isso é uma história verídica, tá? 17 mil reais. 17 mil reais faria diferença na vida de vocês? Na minha faria muita. Eu tiraria o dízimo, né? Mas faria muita diferença. 17 mil reais. Sabe o que aquele caminhoneiro fez? Ele saiu de lá transtornado. Ele achou os amigos dele e falou: ó, eu preciso encontrar o dono desse dinheiro. Ele deve estar desesperado, porque 17 mil reais, meu amigo, vou trabalhar um ano inteiro e não junto esse dinheiro. E aí ele, desesperado, e os amigos dele falando: homem, tu achou ou tu roubou? Eu achei, estava no banheiro ali a pochete. Achado não é roubado, o mundo ensina isso. Achado não é roubado. Achado não é roubado, isso é teu. Isso é bênção divina. Vai para tua casa, homem. Tu sabe, aquele homem sentiu no coração, porque Deus, ele tem a peculiaridade dele de falar conosco, né? No coração dele, ele sabia que não era o correto a fazer. Ele foi atrás daquele homem, começou a divulgar e tal. Enfim, ele encontrou o dono do dinheiro. Era um fazendeiro, estava negociando umas cabeças de boi lá e realmente perdeu, agradeceu ele demais, cara. E aí, essa história ficou tão conhecida na cidade que depois uma jornalista foi entrevistar esse homem, porque é um ato heróico, né? Pô, como é que um homem devolveu essa grana toda? Ele achou. Aí ela fez uma pergunta para ele. Ela perguntou assim: o que te motivou a devolver esse dinheiro? Aí a resposta dele não saiu mais da minha cabeça. Ele disse assim: ó, olha, eu tenho 2 filhos em casa. 2 filhos, homens. Todos os dias eu os ensino que dinheiro fácil não vem de Deus. Que o que Deus pregou lá em Gênesis 3, aquela profecia sobre o suor do teu rosto ganharás o pão de cada dia, isso é divino. Como que eu vou chegar em casa com esse dinheiro agora? Que exemplo eu estou dando para os meus filhos? Vocês perceberam, irmãos, como os nossos filhos precisam de exemplos? Vocês entenderam agora? E isso, por que eu disse isso? Porque é exatamente o que Daniel tinha em casa. Exemplos dos pais, de culto, de devoção matinal, de aprender as coisas acerca do reino de Deus, de que nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos aqui. Daniel tinha isso, queridos. Vou contar outra historinha para a gente aqui, para a gente entender essa questão. Por exemplo, alguém aqui já foi na Índia? Já levanta a mão quem já foi na Índia aqui. Ninguém? Vocês não foram na Índia? Bom, eu também não fui na Índia, mas eu sei que lá os animais, eles são sagrados. São sagrados. Uma vaca passa na rua, todo mundo sai da rua, porque ela é santa. A serpente lá é sagrado. Vou contar uma historinha. Um bebê de 6 anos no meio da sala, quando a mãe fazendo as coisas na cozinha, eu tenho até meio-dia, né? 11 horas, né? Eu tenho, ela fazendo as coisas na cozinha, o bebê no meio da sala, acompanhe comigo, o bebê no meio da sala, e ela fazendo as coisas na cozinha, quando de repente, adivinha o que entrou? Eu vou acabar quebrando isso aqui. Deixa eu passar para cá. Quando de repente entrou dentro da sala dela, que ela saiu da cozinha, ela deu de cara, adivinha? Uma serpente. Uma serpente. E o pior, vindo na direção do bebê dela. 6 meses de idade tinha a criança. E aí nisso, adivinha o que essa mãe fez? Nada. Sabe por quê? Porque o animal é sagrado lá. E adivinha o que a serpente fez?
mordeu a filha dela. E adivinha o que aconteceu? Morreu. Morreu. Simples assim, morreu. Que coisa. Agora vamos lá. Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem é pai e mãe, levanta a mão. Quero ouvir. Vocês que estão aqui de mãos levantadas, quantos de vocês estivessem na mesma situação, deixaria a serpente entrar dentro da nossa casa? Quantos? É unânime? Levanta a mão. Quantos? Ninguém deixaria? Levanta a mão. Quantos deixariam a serpente picar? Ninguém. Ninguém. Legal, né? Agora eu pergunto de vocês, vocês têm certeza disso? Tem certeza? Posso perguntar? Posso, né? Ó, Satanás, ele se adequa aos meios, aos métodos. Assim como Deus faz tudo perfeito, ele vai lá e cria uma cópia. E eu vou citar o nome de algumas serpentes que hoje estão entrando dentro dos nossos lares e vamos ver se a gente está deixando sim ou não, tá bom? Então vamos lá para a primeira serpente. Primeira serpente. A serpente da TV, irmãos. A serpente tá informatizada hoje. Ela está entrando dentro dos nossos lares, educando nossos filhos, crianças, de tudo o que não vem de Deus. Desde criança. Satanás, ele tem um plano assim, ó. Cada idade um programinha que vai implantando dentro do coração e mente da criança algo para quando ela chegar numa idade que ela tenha consciência, ela não queira nem saber de Deus. E elas estavam entrando dentro dos nossos lares. E vocês com certeza não estão deixando entrar, né, irmão? A exemplo da serpente, amém, irmão. Outra coisa, celulares. Serpente do celular. Eu vou contar uma historinha para você, eu gosto de história, ó. Minha filha, ela tem 14 anos. Há 5 meses atrás eu tomei o celular dela. Tomei, já até dei o celular dela. Por quê, irmãos? Essa serpente estava mandando mensagem para uma criança de 13 anos. E ela respondendo. A gente precisa monitorar os nossos filhos. Educá-los para a eternidade, exemplo do pai de Daniel. Hoje ela fez 14, a gente fez um trato. Tudo que ela tem está aqui, ó. Chega em tempo real no meu celular. O Instagram dela é tudo conectado. Então, de vez em quando, ontem mesmo eu liguei, minha filha, esse aqui, o que é? Ah, é o amigo e tal da escola e tal. Alguém mais velho, não, é o professor que me adicionou. Ok. Porque essas serpentes estão entrando dentro dos nossos lares. Celular. As crianças precisam. Não vamos ser ignorantes, senhores. Nós estamos no século 21. O mundo, ele vai se atualizar e a gente precisa evoluir junto. Eu não vou, como é que eu posso dizer? Privar uma criança de aprendizado por minha ignorância. A gente precisa se atualizar, mas precisa de controles. Precisa de acompanhamentos. Cuidado com as serpentes. Eu vou falar mais uma. Essa aqui é fera. Serpente musical. Eita. Eu sou movido à música. Eu não canto, mas eu toco. Então a música, ela me influencia muito, sabe? Então eu sei do que eu estou falando. Quando eu voltei para a igreja, me rebatizei. Para mim me livrar dessa serpente, eu excluí toda a minha playlist. E toda vez que eu chego em casa, como é conectado na internet, primeira coisa que eu faço, ligo a TV e boto no mudo. Mudo. Até conectar com a internet. Conectou, hinos da igreja. Menos um, o que vocês quiserem, eu já tenho uma playlist. Com isso, senhores, eu consegui me desapegar. Há 4 anos, estou falando coisa de 4 anos, desapegar dessa serpente que vivia dentro de casa. E minhas filhas também, pasmem. Minhas filhas hoje têm 8 anos, a menorzinha. Ela tinha 5, 6. Só vivia cantando sertanejo. Podia ouvir um sertanejo. Cantava e dançava. Ela mudou o hábito dela. Eu pego minha filha no banheiro, quando vai tomar banho cantando hino. Aquilo me emociona. É nosso cuidado. Eu vou falar a última serpente para a gente não se delongar muito. Isso não é vigília, né, irmão?
a serpente da internet. Todos têm internet em casa? Todos têm internet em casa. Quem não tem, tem no celular, certo? Então todo mundo aqui tem acesso ao celular e à internet. Olhem a pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Eu vou ler para vocês. 63% do público entrevistado, eles relataram que os pais não impõem regras ao uso de internet. Eles podem usar à vontade, sem regras, à vontade. Desses 63, irmão, pesquisaram lá e falaram assim: tá, agora vamos evoluir. E vocês podem pesquisar o que vocês quiserem, o tempo já está ilimitado. E o conteúdo? 77% responderam que lá vão ter. 77%. Agora, o que mais me preocupou é que 22% desse público era adolescente, de 12 meninas, de 12 a 16 anos. Quem era que tinha essa idade mesmo? Daniel, né? O firme, o íntegro. Mesma idade do Daniel, nos Estados Unidos, 22% desse público, meninas, já tinham se apresentado. Olha, pasme no que eu vou falar. 22% desse público já tinham se apresentado nuas ou seminuas na internet. Essa é a serpente das nossas épocas. Como Satanás se adequa. Vocês perceberam a gravidade da serpente que hoje a gente está deixando entrar em nossos lares, mas ali no exemplo físico, todos levantamos a mão, dizendo que não entraria essa serpente na minha casa, que eu não deixaria ela picar meu filho, e hoje ela está lá, e eu não estou fazendo nada, pais. E jovens, vocês estão pegando e brincando com essa serpente. Essa é a realidade. Daniel era firme e determinado. Ele aprendeu dentro de casa como se comportar fora dela. Meu apelo é que vocês façam o mesmo, tá? O mesmo. Nós precisamos educar, pais, nossos filhos para a eternidade. Eu vou dar aqui 7 dicas rápidas para a gente encerrar. Do que nós precisamos fazer hoje para que nós eduquemos os nossos filhos para a eternidade. Para exemplo desse rapaz determinado, extraordinário. Primeiro, ore pelos seus filhos. Ore. Ah, Kennedy, eu já oro. Ore mais. Ore, ore, ore. Não canse de orar. Quantas vezes os filhos de vocês pegaram vocês, se constrangeram com vocês de joelhos, orando perante a cabeça dele? Quantas? Quantas vezes? Minha mãe, ela acorda 4 horas da manhã, todo santo dia, vindo para a igreja ou não. Quando eu entro no quarto dela, eu me constranjo. Sabe o que ela está fazendo, queridos? Estudando a lição da escola sabatina. Quando eu entrei na igreja, ela nem da igreja era. Passei uma vida orando por ela. Eu saí da igreja, ela entrou para a igreja. Que coisa. Exemplos, filhos, exemplos. Nós precisamos disso. Ore pelos seus filhos, os constranjam, impõe a mão sobre ele na madrugada, quando vocês acordarem. Ore pelos seus filhos. Satanás está se adequando aos meios para levar os seus filhos para a perdição. Segunda dica: administre seus filhos. Administre. Não deixem igual a pesquisa, à vontade. Coloquem regras, limites ao uso de conteúdos, ao tempo, temperança. O Senhor, Ele nos deu 24 horas, vamos usar bem. A gente dorme 8, só sobra 16. Aí tem a escola, na verdade só sobra 8 horas, senhores. 8 horas, para vocês decidirem colocar Deus ali em algum momento. Administrem seus filhos. Terceiro, regras e limites lá dentro de casa. Regras e limites. Os nossos filhos precisam de regras. Eles precisam de limites. Eles nos testam. Sempre vai ser assim. Vai testar até onde vai. Quando ele percebeu que dali, opa, aí ele para. Aí dali ele aprende. Quarto, disciplina. Um filho precisa ter disciplina, ser disciplinado. Queridos, com amor.
a exemplo do mestre. Se precisar usar a vara da infância, né? Use, mas é com amor, é educando ele. Às vezes uma conversa séria, olhando olhos nos olhos, vale mais do que a vara da infância. Quinto, dê responsabilidade aos seus filhos. Jovens, tenha responsabilidade. Ellen White disse que Deus quer dar uma obra grandiosa na mão dos senhores juvenis. Sabe por que ele não faz? Porque as tarefas domésticas vocês são desleixados. Quanto mais serão com a obra do Senhor. É isso que ela fala. Pais, responsabilidades. Minha sobrinha, ela é psicóloga. E ela tem uma tabela, depois eu posso até passar se vocês quiserem. Responsabilidades por idade. Por idade. Tirar, não precisa lavar a louça a criancinha de 4 anos, mas tirar da mesa, colocar na pia, sim. Pegar a roupa que ela toma banho no banheiro dentro de um cesto, sim. Isso demonstra zelo com as tarefas domésticas. Isso nos levará a receber do Senhor a obra dele, a obra do Senhor. Lar Adventista, tá aí, Fundamentos do Lar Cristão. Essa é a referência. Sexto, converse tudo com seus filhos. Às vezes nos constrange, né? Eu tenho 2 meninas. Algumas coisas eu delego para a mãe dela, mas algumas eu preciso perguntar. Sexo, converse com seus filhos. Sabe por quê, queridos? Se não for com vocês, alguém vai ensinar. É melhor aprender com vocês ou com alguém? Converse tudo com os seus filhos. Ele precisa ver em vocês amizade, amigo. Porque o adolescente, ele tendencia a conversar com o coleguinha dele, mas não conversa com o pai e com a mãe. Aí é um trabalho nosso conquistar. Sétimo e último, foco, pais, foco, foco, foco. Vou repetir, foco, foco na salvação dos seus filhos. Foco na salvação dos seus filhos. Ellen White disse que o filho veio para salvar o pai, não ao contrário. A gente educa ele para levá-los para o céu, mas na realidade ele está me ensinando algo que eu não tinha, um caráter, um desvio de caráter, algo no meu perfil que não condiz com o céu. Eu estou aprendendo, olhando para ele. Sabe por quê? Porque ele é meu exemplo. O que ele faz é porque eu estou falhando. E assim a gente vai aprendendo. A gente não tinha como aprender de outra forma, e aí a gente aprende exatamente nesse momento. Eu vou contar uma historinha aqui para encerrar. Raquel, 39 anos, ela morava ali no sul da Inglaterra. Verídica também, tá? Eu gosto de histórias reais. Verídica, 39 anos, 2 filhos, 2. Jack, 16 anos. E 2 anos, Isabel, 2 anos de idade. Aí ela vinha dirigindo pela estrada. Estava com mais 2 amiguinhos do Jack. Estavam no carro. E nisso tinha um buraco na estrada. Ela foi se desviar. No que ela se desviou, perdeu a direção, pegou o acostamento, uma ribanceira. Depois da ribanceira, um riacho. Ela capotou o carro no riacho. Ela, seu filho Jack, 16 anos, sua filha Isabel, de 2 anos, e mais 2 coleguinhas do Jack. O que passou na cabeça dessa mãe? Ela saiu do carro, respirou e se lembrou dos 2 meninos. Aí nisso saíram os 2 coleguinhas, e os 2, Jack e os 2 filhos, ficaram no carro. E ela mergulhou de volta. Ela pensou: eu vou salvar Isabel, porque ela tem 2 anos, é uma lógica. E o Jack, ele vai se soltar com 16 anos e ele logo submerge. E a gente se salva. E ela mergulhou, senhores, e conseguiu tirar o cinto da criança de 2 anos e conseguiu levar para fora do rio. E lá a menina já tinha engolido muita água, soltou a água, mas voltou a respiração. E nisso os 2 amiguinhos do Jack foram atrás de socorro. E a mãe olhava para o carro, olhava, mergulhou, e cadê o Jack? O Jack não vem. E ela falando: ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair.
Ele vai sair. Nisso o socorro vem, os policiais, bombeiros, conseguem tirar o carro. E o Jack, adivinha o que aconteceu? O Jack não saiu. Ele morreu afogado. Morreu afogado. Essa história foi tão impactante, senhores, que uma jornalista entrevistou aquela mãe e perguntou para ela assim: Raquel, como que você faz para viver durante a sua vida depois desse acontecido? Ela disse uma coisa que mexeu muito comigo, senhores. Eu vivo todos os dias pensando o que eu poderia ter feito para salvar meus 2 filhos. Todos os dias pensando o que eu poderia ter feito para salvar meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhas. Todos os dias, irmão, na minha cabeça vem: o que eu posso fazer, Senhor, para salvar minhas 2 filhas? Pais, os filhos de vocês estão aí do lado de vocês agora. Deus está dando oportunidade. Filhos, seus pais estão aí do lado agora. A Raquel não tem mais o Jack. E ela não consegue dormir sem pensar o que ela poderia ter feito. Orem mais pelos seus filhos. Eduquem para a eternidade. Foco na salvação dos seus filhos. É isso que a gente precisa. Se vocês entendem essa necessidade hoje, queridos, a gente vai ter uma mensagem musical aqui esta manhã. Vou pedir que reflitam sobre o hino, sobre a letra. E se essa mensagem arder no coração de vocês, assim como ardeu no meu, peço que vocês fiquem de pé, que no final a gente vai fazer uma oração. Em nome de Jesus. Ele vem me buscar. Eu quero ir
nossos filhos ainda estão aí ao nosso lado. Filhos, nossos pais também estão aí. O Senhor está dando mais uma oportunidade da gente fazer tudo. O Senhor, Ele está nos dando, não sei se é a última oportunidade para vocês. Ambos. Daniel era determinado, porque ele aprendeu de Jesus. Vamos ensinar Jesus? Vamos aprender de Jesus? Vamos, para que a gente possa ter base sólida para, diante das provações, ser fiel. E não importa quem no mundo venha nos testar, nós seremos fiéis. O hino dizia que eu vou ganhar um lindo tesouro, eu vou andar ruas de ouro. Cara, mexe muito comigo isso. Eu imagino, ele me leva ao céu. Eu quero esse tesouro. E eu quero minhas filhas lá. E eu quero a igreja lá. Eu quero ver essa igreja aqui, Valparaíso 2, no dia, andando na mesma rua que eu. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, a Tua mensagem ardeu em nossos corações. Nós ouvimos a Tua voz, Pai. E essa também é a nossa vontade. Nós te pedimos apenas uma coisa. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis. Nos ajude a educar os nossos filhos para a eternidade. E ajude os nossos filhos, Senhor, a ser fiéis a Ti, para que vala a pena o Teu sacrifício. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nesta manhã. Amém, Senhor.